Qual é o assunto de hoje? Sabe qual é o assunto de hoje? Nem eu sei. Hoje a gente... Tá filmando já? Tá filmando Já começou a filmar desde cedo. A gente vai fazer o seguinte. Você vai lá, pega o livro. Tá. Segredo da Mente Milionária. Tá. Aí naquela parte que tem os 17 waffles, a gente vai abrir um. O que sair a gente vai falar. O que sair a gente desenvolve? O que sair a gente desenvolve. Tipo... Vamos lá. Bora lá. Vamos lá pegar Você topa? Vamos lá pegar o livro. Vai lá pegar o livro. Não estou achando o livro, mas eu tenho uma coisa melhor do que o livro. Eu tenho ChatGPT. Vou perguntar quais são os 17 pontos e aí a gente vai dizer pra gente. Quer ver, Marina? O quê? Já achei a solução. Qual é? Inteligência artificial vai ajudar o nosso assunto hoje. Vou perguntar pro ChatGPT cadê os tópicos que o cara fala no livro. Pergunta. Quais são? São 17. Eu sei. 17 Wealth Files do Millionaire Mind. Vamos lá. New Chat. Vamos lá. Já vou perguntar em português. Então vai. Quais são os 17? Porque eu tenho o audiobook, eu procurei pra ver se tinha os capítulos lá, mas não tem separado, só tem assim, parte 2, todos os arquivos. Aí não tinha separadinho, senão eu bati o olho lá e já tinha escolhido um, entendeu? Os 17 pontos de riqueza do livro O Segredo da Mente Milionária. Poxa, mas como é que a gente vai... Dá pra pedir pra ele selecionar Eu vou. randomicamente. Mentalidade de abundância. Não fala. Eu vou ler todos. Pra quê? Para vocês que estão aqui acompanhando. Os 17 pontos são mentalidade de abundância, pensamento positivo, assuma a responsabilidade, ser claro sobre metas financeiras, trabalhar duro e inteligentemente, trabalhar de forma eficiente e focada, aprender continuamente, agir com coragem, ser persistente, trabalhar em equipe, isso aí, gente, é bom, ser humilde, aprender com fracassos, ser um solucionador de problemas, ser honesto, ser otimista, ter uma atitude de gratidão, ser generoso, ser financeiramente inteligente. Quem notou que você falou assim, a gente é Esse bom é o nesse, meu? e eu falei, a gente é bom em todos esses daí. Aí o próximo, ser humilde. Aparentemente, nós somos bons em todos, menos esse. Agora vai a próxima pergunta. Não é verdade, é sério. A gente vem estudar essas coisas a vida inteira, vou dizer que a gente é bom em acima tudo isso. para escolher um dos tópicos acima para a produção certifica que a gente está fazendo. Faz assim, estamos vídeo. Fazendo realmente, randomicamente, aqui na hora. Não é montado, hein? Randomicamente. Bum. Bora ver o que a inteligência artificial faz. Tomara que não seja o que a gente já falou. Claro, vamos escolher ela aleatoriamente. Que tal o tópico 9? Trabalhar em equipe, colaborar com outras pessoas e aprender com elas. Não, tá aqui escrito. Bom, mostra aí, ó. Certifica! Peraí. Tá aqui, ó. Trabalhar em equipe, colaborar com outras pessoas e aprender com elas. Você pode fazer um vídeo compartilhando sua experiência de trabalho em equipe, destacando a importância da colaboração e como trabalhar em conjunto pode levar a resultados mais eficazes. Você pode também discutir dicas e estratégias para trabalhar bem em equipe e como superar desafios Era comuns. só para certificar aqui, ó, o assunto tá feito. Hoje nós vamos falar com vocês sobre trabalhar em equipe, como fazer isso de forma eficaz e como ter mais resultados quando você tem uma equipe trabalhando juntos na direção de um propósito. Tu acredita que eu pensei nisso hoje? Eu juro que eu pensei em falar sobre isso. Até comentei contigo lá no banheiro, quando eu estava passando a camisa no vapor, que o impacto que eu fiz sozinho na carreira de consultoria financeira, jamais eu e Marina sozinhos faríamos o mesmo impacto que a agência Brasilionaires faz na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Jamais a gente faria esse impacto se não fosse o trabalho da equipe. Vamos lá, começa foi aí, o chat começa a GPT pensar. que mandou. Tchim. A gente vai ficar lá aqui em pé mesmo? Randomicamente. Por enquanto que eu tô tomando meu café. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu vou te dar fatos. Vamos olhar números? Hoje mesmo, a gente fez uma atualização, um pedido de atualização da nossa equipe. Não, eu quero falar isso.
Então fala, não então vai fala. nessa- Não saber por onde você queria começar. É fatos. Mas essa é. Ah, tá. Então essa, tu fala. não é muito assim uma introdução, né? Já é mostrando o resultado. Vamos começar falando sobre de uma maneira Vamos contar a mais história? ampla. Tá bom. Então eu vou te contar trabalhar a história. em equipe. Porque dizem que contar a história dá melhor resultado para os vídeos. Quando tudo começou, por que a gente começou a carreira de consultoria financeira? E quando nós começamos, isso aqui é fato, eu não queria trabalhar em equipe. E hoje eu vou te contar por que eu não queria trabalhar em equipe. Mas primeiro eu vou te explicar por que ou quando tudo começou. Tudo começou quando eu comecei uma busca por propósito. Eu, literalmente, tinha passado por 2 momentos traumáticos na nossa vida pessoal e na minha vida especificamente. Em 2006, o meu pai faleceu, ele veio passar o Natal aqui com a gente. E ele chegou numa sexta-feira, ele passou mal naquela sexta-noite, ele estava tendo um aneurisma e no domingo ele tinha partido. Isso foi um choque. A Mariana estava grávida do Vitor. Aquilo ali foi o primeiro impacto que me fez me perguntar o que eu estou fazendo nesse país. Estava morando nos Estados Unidos há anos, fazendo dinheiro, tendo sucesso, morava perto da praia, casa com piscina, Porsche na garagem. Nem andar na Porsche meu pai andou. Cara, aquilo ali me deu um choque de falar, puta, eu tô só trabalhando por dinheiro, tô só correndo atrás de dinheiro e daí larguei mão da minha família e hoje eu não posso usufruir com meu pai. Aquilo ali me deixou meio que, vamos dizer assim, biruta. Não biruta, mas me deixou em choque. Em maio nasce o Vitor. O Vitor nasceu, não sei se vocês viram ele passando por aqui, hoje ele está treinando para ser corredor, o sonho dele é ser piloto de Fórmula 1, mas quando o Vitor nasceu, a Marina teve o parto, eu estava lá acompanhando, não cortei o cordão umbilical, mas eu fiz quase toda a parte de coaching. Não, essa parte de cortar o cordão eu não fiz. Não foi porque você... Sabe por que você não cortou o Porque eu cordão não queria. umbilical? Não foi... ela te ofereceu pra cortar? Eu pensei que Falei, não, obrigado, vai lá e corta você. Mas eu fiz toda a parte do parto do Vitor. Sim, você foi um ótimo Aí suporte. a Marina ficou descansando e eu voltei para casa. Quando eu estou em casa e ligo para ela para saber como ela estava, ela falou assim, olha a palavra, vem logo de volta, porque eles estão mandando o helicóptero vir de Miami para levar o Vitor e você porque ele tem que fazer cirurgia do coração. Caraca, irmão, foi um choque assim. Como assim? Que helicóptero? Que história é essa? E não deu nem tempo de respirar. Eu peguei, tomei um banho rápido e corri de volta para o hospital onde a Marina estava. O Vitor tinha nascido com tetralogy de Fallot. É assim que fala em português? Tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot, que é um defeito de formação do coração. O coração dele tinha 4 defeitos diferentes. Acontece muito mais do que a gente imagina, 1 a cada 10 crianças. 1 a cada 125 crianças. Tá vendo? Eu sou muito bom com a estatística. 1 a cada 125 crianças passa por isso. Mas foi um choque. A gente correu, cheguei no hospital meio que atordoado, e aí a médica falou assim, ó, a gente tem que ver se você vai ou não. Ele vai ter que ser airlifted. Airlifted quer dizer levado de helicóptero para o hospital. Eu falei, como assim se eu vou ou não vou? Não quero nem saber, manda um dos enfermeiros que está porque o helicóptero tem limite de peso, né? Eu falei, manda um dos caras do helicóptero ficar, eu vou, pô. Você não vai mandar meu filho numa incubadora ali para um hospital e eu não vou. Eu vou estar do lado dele. E aí eu fui, pelo que a médica me disse, um dos primeiros que ela viu que o pai realmente foi com o filho recém-nascido. Talvez as pessoas fiquem em choque. Resumo da brincadeira, o Vitor fez cirurgia do coração. E aquilo me deu um impacto de dizer assim, eu preciso ter um propósito na minha vida. E eu comecei a buscar esse propósito. Encontrei na Five Rings Financial 7 anos depois, basicamente, não foi? Isso. E quando eu comecei, eu falei assim, eu vou ser um dos melhores consultores financeiros aqui nos Estados Unidos, eu vou me desenvolver nessa carreira, esse é o meu propósito, esse é o meu chamado, vou ajudar as pessoas com finanças. E começamos juntos, a Marina aceitou aquele chamado, entrou junto nesse processo. Mas não era em equipe, eram nós dois. Eu já era uma equipe de 2. Não era equipe. Equipe tem que ter mais pessoas. Equipe que eu quero dizer assim, fora do nosso núcleo. Uhum. Eram nós dois criando essa carreira e essa profissão. Sim. Mas há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos nesse processo, um belo dia, sabe quando você está tomando banho e aí tem aquela conversa com Deus, agradecendo, eu estou agradecendo a Deus ali, louvando, porque eu já tinha mudado de carreira, já estava apaixonado pela carreira, pela indústria, pelo trabalho, por tudo. E aí eu ouvi assim, na minha mente, como se alguém tivesse me dizendo, mas tu não está cuidando do teu povo.
E eu falei assim, como assim eu não estou cuidando do meu povo? Cara, eu só atendo o brasileiro. Comecei a ter aquela discussão ali com Deus e o Espírito Santo. Não sei se vocês já passaram por isso. Como assim eu não estou cuidando do meu povo? Cara, eu só atendo o brasileiro. Minha família, já atendi todos os meus parentes, meus familiares. Minha mãe tem plano, meus filhos. A gente já tinha, naquela época, a missão de trabalhar como clientes com os brasileiros. Os brasileiros. Né? Que já era a nossa comunidade. Os brasileiros então já era aprender sobre dinheiro nos Estados Unidos. Mas a resposta que eu ouvi foi, você não abriu a porta da carreira para ninguém. Aquilo ali, pra mim, parecia que eu tinha levado um tapa, assim, de... Acorda, rapaz! Slapboxing. Meio que pá! Slapboxing. Aquele tapa na consciência mesmo. A consciência te dando uma tapa e te chacoalhando. E aí eu saí dali e falei, Marina, a gente tem que aprender a criar uma equipe. Apesar de que não era o que eu queria. Agora eu vou deixar a Marina falar um pouquinho mais para continuar essa história. Isso, vamos deixar num momento completamente aleatório, randômico da conversa. Marina, continua. Tá bom, então eu vou encerrar como a gente começou. Você quer que eu faça o... Vai ser o podcast Gustavo com comentários de Marina Couto. Não, eu já vi quando você começou a falar da busca do propósito, eu falei, vamos contar a história. Vai demorar uns 10 minutos. Né? Mas faz parte. O cara não sabe por quê. Mas assim, agora eu vou te perguntar, porque você falou, no início você não queria trabalhar em equipe. Por quê? Por que você não queria trabalhar em equipe? Eu achava que... Era consciente ou era simplesmente... Não ter Era assim, não quero trabalhar em equipe ou não ter considerado as vantagens de trabalhar em equipe? Eu pensava que, ao começar a falar com as pessoas sobre a carreira, eu criei um estigma de achar o que vão pensar que eu estou criando. O que vão pensar que eu estou chamando para trabalhar com isso? Porque a gente já sabia desde o início, quando a gente começou na Five Rings, que existia 2 aspectos para a carreira. Que a gente sabia que a gente poderia trabalhar tanto individualmente como consultores e que tinha essa opção, que não era obrigado, mas que a gente poderia capacitar outras pessoas na carreira. E foi uns 3 anos que a gente ficou... eu não queria. Eu simplesmente não queria porque eu estava tendo Por que você não queria? Um processo de preconceito com relação à formação de times. Lembra que o nosso assunto é trabalhar em equipe. Foi o que o ChatGPT falava. E eu estava com esse preconceito. Por quê? Porque eu sentia que as pessoas iam achar que é muito parecido com marketing multinível. E aí eu pensava, o que as pessoas vão dizer? Cara, esse cara era consultor financeiro, agora ele é marketing multinível, o que é isso? E na realidade não é. A indústria de seguros e previdências nos Estados Unidos reconhece a formação de agências e de times dentro de agências e recompensa as pessoas por esse modelo de treinamento e capacitação. Sim, da mesma maneira que corretores de imóveis, da mesma maneira que corretores de mortgage, da mesma maneira que várias profissões independentes de Mas lembra, era uma profissão nova para mim, eu não conhecia a indústria, nem muito menos a carreira. Eu estava transformando ali na indústria e na carreira. Mas você pode observar várias outras indústrias que beneficiam a formação de equipe. Um cara que entra... uma concessionária de carros. Eu ia falar de concessionária de carro, mas... Eu lia somente pela primeira vez na vida! Por que você não me perguntou? Dessa vez você não me perguntou, eu li. Por exemplo, uma concessionária de carros, como é que funciona, Marina? Numa concessionária de carros tem um gerente, tem pessoas que estão no floor, tem um gerente que lidera essa equipe, treina essa equipe, recruta gente para a equipe. Dá recursos para que a equipe tenha sucesso, traz pessoas que tenham interesse em estar na equipe. Obviamente, não é caridade que ele está fazendo. Ele ganha mais pela produção da equipe. Exatamente, tem uma remuneração por essa capacitação de novos profissionais que vão expandir a indústria de financiamento de imóveis, mortgage. Existe essa formação de agência e equipe, Marina? Existe. Como é que funciona? Eu nunca trabalhei em mortgage, mas é parecido. Você tem pessoas que captam clientes, você tem pessoas que fazem cada um a sua parte. Tem os loan officers, tem... Mas você pode ter uma equipe de loan officers. De loan officers. Ou seja, uma pessoa que é muito boa de fazer o financiamento do imóvel pode entrar numa empresa... E treinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Recrutar novas pessoas para a carreira, treinar essa equipe de consultores de mortgage, de financiamento de imóveis, e ele ou ela vai ser remunerado pelo que a equipe toda produz. Tá. Certo? A mesma coisa com real estate. Mas como na indústria financeira era novo para mim, eu achava que, caraca, vão achar que eu estou fazendo alguma novidade.
Tá. que na realidade essa estrutura de formação de agência existe dentro dessa indústria há séculos. É uma das indústrias mais velhas, é muito mais velha do que a indústria de carros. Você sabia que os primeiros consultores de seguro de vida vendiam seguro de vida andando a cavalo? Porque não existia carro? É mais velha que a indústria de automóveis. Tá, certo? agora vamos falar de acordo com a sugestão aí do ChatGPT Que foi? Que é a mesma linha do livro que a gente não achou e que a gente acabou usando o ChatGPT, quais as vantagens de trabalhar em equipe? Por que que é bom trabalhar em equipe? E por que, basicamente, tudo que esse livro cita, como que em inglês ele chama de arquivos, né? Ele chama de quê? Pontos? Wealth Files. Ele chama de quê? Eu chamei de pontos, ele de- entendeu o que eu queria dizer. Tá. Então, os wealth files, ou os arquivos de riqueza, são o que o autor considera essencial Para a formação de para a riqueza. formação de riqueza. Não é tipo assim, é legal, eu topo. verdade. É bacana. É bacana. É tipo, é essencial, é tudo que você precisa. Então, vamos entrar aí no ponto de que ele está dizendo que você precisa trabalhar em equipe para ser rico, basicamente. Tem aquela frase daquele cara que falou que prefere o trabalho de um versus... Pode botar o título esse, como tá? Você precisa trabalhar em equipe para ser rico. Como é o nome dele? Produção. Como é o nome daquele cara que ganhou o Guinness de Record do homem mais rico no mundo? John Paul Getty III. Qual a frase famosa do John Paul Getty? Getty. G-E-T-T-Y. Ah, você pensa em fracasso. Não, não era essa frase. O ChatGPT não sabe o que eu tô falando. A frase é que eu prefiro ter 1% do esforço de 100 homens do que 100% do meu próprio esforço. Ou algo parecido com isso. Aquela frase do 1% do esforço, rapaz. Você chamou o ChatGPT de rapaz? Eu acredito que você está se referindo a uma situação comum que diz o sucesso. Não, não é essa. O ChatGPT não entendeu. A frase Vai do ver, a John frase Paul não é Getty- dessa pessoa. Eu a acho Marília que falou é. errada, mas a frase é: Eu acho que é dele. eu prefiro ter 1% do esforço de 100 homens do que 100% do meu próprio esforço. É por isso que você precisa trabalhar em equipe para gerar riqueza, porque você alavanca o teu tempo. Onde o Gustavo pode chegar é num lugar. E o quantos clientes o Gustavo pode atender? Depende da agenda do Gustavo. Se eu atendo 10 clientes por dia, de segunda a quinta, de segunda a sexta, eu tenho 50 clientes, no máximo 50 atendimentos que eu posso ter. A questão de... Se eu formo uma equipe que atende 10 clientes por dia, de segunda a sexta, e é uma equipe de 10, ao invés de ter a capacidade de atender 50 clientes, eu passo a ter uma capacidade de atender 500 clientes. Então eu multipliquei exponencialmente o meu alcance. E se eu capacitei essas pessoas para atender da mesma forma que eu atendo, eu multipliquei a criação da ajuda para os brasileiros a criar riqueza nos Estados Unidos. Não acabou ainda, tem muita coisa pra falar desse assunto. É? Então bora sentar, porque a gente tá em pé desde que a gente começou. Não, não quero, eu quero ficar em pé. Aí eu vou sentar. Vamos lá. Vou deixar o chat GPT aqui, porque ele não sabe do que está falando. Só quem sabe somos nós. Quem sabe somos Inteligência artificial não vai substituir a inteligência Não. humana. Cadê a iguana? Aqui. Olha só, galera, tem uma iguana aqui no nosso... Isso é uma iguana ou é um calango grande? É uma iguana, amor. Existe uma diferença entre iguana e calango. Eu sei, mas existem vários tipos de lagartos na Flórida. É. Alguns deles são grandes. Fala não sério. precisa quer dizer não que passa seja iguana. vergonha na frente do povo. Vamos lá. Eu não sou bióloga formada em répteis. Produção, tá boa essa posição? Agora que sentamos e a iguana fugiu. Importantíssimo a gente trazer. Lembra que a gente está trazendo Segredos da Mente Milionária, né? A gente escolheu trazer um ensinamento desse livro. E, randomicamente selecionado pelo ChatGPT, nós estamos falando da formação de equipe. Então, a gente tem que olhar pelo prisma de por que trabalhar em equipe é um elemento essencial de criar riqueza. Daí você começou a falar da questão da alavancagem. Alavancagem de tempo. Realmente. Multiplicar seu tempo. Multiplicar seu tempo. A única maneira de quebrar o limite de tempo
e espaço, que são, digamos assim, são limites que a gente está sujeito aqui nesse universo do mundo físico, tempo e espaço. A única maneira de quebrar essas barreiras, efetivamente, quando você está falando de criar um negócio, é a alavancagem do tempo e do espaço de outras pessoas. Então, na geração de riqueza, e não é só questão de equipes, como no nosso caso, onde nós trabalhamos com uma equipe de vendas, vamos dizer assim, você de pode ter consultores colaboradores pode ser uma empresa com funções diferentes. Sim, que você não conseguiria fazer. Né? Você não consegue... Todo empreendedor, geralmente quando começa, faz um pouco de tudo. Mas, eventualmente, você não consegue crescer se você tiver que fazer o marketing, a venda, o financeiro, a contabilidade, tudo da sua empresa. Inclusive, mesmo na indústria de consultoria financeira, mesmo para o consultor que não quer formar uma equipe de consultores, ele ou ela, podem formar uma equipe de apoio. De apoio. A pessoa do marketing, a produção de vídeo, né, produção? A galera de vídeo, a galera do marketing, do social media, a pessoa que vai ligar e fazer assistência para ligar para os clientes, atendimento. Então, ele monta uma empresa com colaboradores. Não deixa de ser alavancagem. É trabalhar em equipe. É alavancagem de tempo. Perfeito. Agora, mas outra coisa. Outra coisa, em relação, talvez mais especificamente ao nosso modelo, ou qualquer modelo que trabalha com uma equipe de vendas, e qualquer equipe, a maioria das empresas vai ter, pelo menos esse departamento de vendas, né? Sim. É a questão do impacto. Quando você está multiplicando o tempo, sim, você está multiplicando impacto. Então, você está trabalhando assim com a lei da compensação. Quanto mais a lei da compensação diz que quanto mais valor, quanto mais impacto você gerar, mais você vai ser compensado. Exatamente. Então, se você tem mais pessoas gerando valor, gerando impacto, pessoas não é a única maneira de multiplicar impacto. Processos, sistemas, eficiência, produtividade, tudo isso multiplica de uma certa maneira impacto. Mas assim, tirar o limite total sempre vai vir através de usar alavancar o tempo de outras pessoas. E aí vem um ponto que me ajudou nessa transição de mentalidade com relação à formação da nossa equipe, da equipe dos Brasilionaires. Foi quando a gente foi em Atlanta, na fábrica no Museu da Coca-Cola em Atlanta. Não era a fábrica, é o Museu da Coca-Cola lá em Atlanta. Lá tem uma das exibições que fala do impacto da Coca-Cola no mundo. E ele fala do segredo da Coca-Cola. Um dos segredos da Coca-Cola. Não é a fórmula secreta da Coca-Cola. Não a receita dos ingredientes. A receita do sucesso da Coca-Cola. Sabe qual é? Muito simples. Consistência na qualidade do produto e uma rede de distribuição gigantesca. Onde você vai no mundo, tem Coca-Cola. Lá no interior de Belém do Pará, no interior do Pará, tem Coca-Cola. Se você parar na cantina, lá da Toca dos Índios de Tocantins, e perguntar o que tem para beber, vai ter Coca-Cola. Onde você pensa, qualquer lugar do mundo, cara, no meio do deserto, que a Coca-Cola de qualquer lugar tem o mesmo gosto de Coca-Cola. E é a mesma Coca-Cola. Então, o segredo da formação de equipe é você manter a qualidade do teu serviço e a expansão na tua distribuição. É o segredo da Coca-Cola, porque não pode ser o nosso segredo. Gente, eu acabei de ter um insight incrível nessa questão de equipes de vendas e consultores independentes, como é o nosso caso, mas se aplicaria a outras coisas também. Não é só o fato de você ter outras pessoas com o tempo, mas é também a diversidade dessas pessoas. Porque, olha o pensamento que me veio. Digamos, se você pudesse ter se clonado, e fosse 50 Gustavos iguais. 50 Gustavo, 500 Gustavo, 1000 Gustavo. O Gustavo não é o consultor financeiro para todas as pessoas. Quem garante que eu ainda não me clonei, Marina? Você pode estar falando com a terceira ou quarta geração de Gustavos clonados. Presta atenção que eu estou tendo um pensamento profundo. Bem profundo. Verdade. Se fossem 50 Gustavos iguais, não ia ser a mesma coisa. Tem pessoas que não vão se conectar com o Gustavo como consultor financeiro, não se vão conectar com o João como o realtor, ou a Maria como a mortgage broker dele. Não vão se conectar com sei lá quem como vendedor de carro. Então não é só ter pessoas, mais pessoas mas a diversidade das pessoas, de onde elas vêm, como elas são, a personalidade, como elas agem, isso é multiplicação também. Inclusive, esse é um outro ponto que você me fez lembrar agora de um estudo que eu assisti no TEDx, no TED Talk, em que o cara fala de o que você tem que ter para ter uma empresa centenária. E ele estudou, na verdade, mais de séculos. Ele falou assim, a gente tem que olhar a natureza.
como que os seres humanos ficaram centenários, como que o teu corpo sobrevive séculos passando o DNA de um para o outro. Milênios, no caso. Uma das razões é justamente a diversificação, a diversidade. Se o povo ele é muito homogêneo e não tem diversidade, se aquela empresa não tem diversidade, ela não consegue lidar com situações extremas, com situações diferentes. A pessoa ou a equipe ou a empresa que tem essa diversificação de talentos, de gente de diversos backgrounds, diversas conexões religiosas, diversos padrões diferentes, é muito mais forte do que a empresa que segue só uma linha de cópias. Eu achei isso lindo. Não é interessante? É muito legal. Foi parte do Porque na hora que você tem um problema, um desafio, como você falou, se todo mundo tem mais ou menos o background, todo mundo vai pensar mais ou menos na mesma direção. As respostas são iguais. Não vão conseguir pensar fora da caixa. Não deixa de ser uma caixa que está todo mundo ali. Então mas tem que ter pessoas de várias uma caixas diferentes. situação diversa, isso muda. Isso é legal. Bem, para encerrar, formação de equipe é o segredo para você ter riqueza. É um dos segredos para criar riqueza. Não só formar equipe, mas capacitar a sua equipe e trabalhar em união com essa equipe. Então eu vou terminar o meu pensamento, depois você termina com um pensamento seu. Não é só formar e capacitar a equipe, é você montar o teu negócio, a tua estrutura de negócios, onde os seus colaboradores participam dos ganhos. Se você monta uma empresa onde só um ou só a liderança ganha, mas aquelas centenas de pessoas trabalham e não ganham, você não tem esse modelo que a gente está falando. Era um modelo das corporações antigas, antiquadas. A era industrial nos Estados Unidos começou assim. Só os magnatas ganhavam o dinheiro e a classe da população não ganhava nada. O modelo correto é, aquele meu colaborador participa nos ganhos da minha empresa. Se eu estruturar a minha empresa onde todo mundo ganha e todo mundo é incentivado a ganhar mais para fazer melhor pela empresa, a empresa fica muito mais rica e você, como criador desse modelo, mais rico ainda. E o seu ponto? Alguns acreditam que a economia em geral está evoluindo para chegar nesse momento. Para essa direção, e que as pessoas que estão em empregos hoje, estão acostumadas com salário e tudo mais, precisam se acostumar com a ideia de que as empresas mais e mais vão querer migrar para esse modelo, diminuir o salário fixo das pessoas e aumentar a parte baseada em produção, em resultados. Fecha por aqui. Acho que está um bom ponto para fechar. Então eu vou terminar dizendo o seguinte, gostou desse episódio? Faz um comentário, se inscreve no canal, aperta o sininho, participa, comenta, compartilha o vídeo, os seus aprendizados nos stories do Instagram, porque eu adoro quando você compartilha e faz um tag ali, que a gente sabe que está fazendo um impacto positivo para você que nos acompanha aqui. Até o próximo episódio. Tchau.